Olá, tudo bem? Espero que todos estejam muito bem. Sejam mais que bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do ano do nosso canal e eu espero que esse ano tenha começado, se iniciado muito bem, que você tenha saúde, que tenha realizações de sonhos, que tenha muitas conquistas esse ano. E caso não começou muito bem, então você tem que ter esperança e saber que temos 11 meses ainda e algumas semanas para deixar esse ano muito bom. Então, gente, eu venho mostrar aqui a primeira floração desse ano, a minha Psicops papilo, a orquídea mariposa. Está de dia e já tem mariposa aqui no meu orquidário. Olha que beleza surreal. Ela é da mesma família assim dos oncídio, o cultivo muito parecido e ela tem um diferencial, pois ela sempre está com floração. Pois acaba essa flor, vem outra, então nunca corte a sua haste floral. E ela está florida agora e logo vocês vão ver ela novamente florida. É a orquídea que mais floresce aqui e eu te recomendo. Mas o vídeo de hoje eu quero que você não perca. Eu quero que você não perca mais nenhuma orquídea esse ano. Mas antes de você dizer, eu não sei cultivar orquídeas, eu não tenho uma mão boa, pare de pensar isso. Pois as orquídeas se trata de um ser vivo e os seres vivos, a única coisa que temos certeza é a morte. Então elas têm o ciclo dela e todo mundo perde orquídea. Eu perco, você perde e muitos canais ali que fazem vídeo pro YouTube, que mostra lindas orquídeas, eles só não mostram, mas claro que eles perdem orquídea sim. E para que não aconteça morte prematura nas suas orquídeas, venho dar dicas preciosas. Vem comigo, então, o principal fator para você não perder suas orquídeas, saiba a identificação das suas orquídeas. Você tem que saber o nome, o CPF, brincadeira, mas o nome é essencial. Se você não sabe o ID dela, você vai pedir para alguém que saiba, procurar alguma orquídea parecida e depois que você já sabe qual é o nome dela, você obtenha o máximo de informação, tanto nos navegadores, como você assistir vários vídeos. E não é apenas um vídeo, eu gosto muito daquele canal, vou assistir só um vídeo. Não, gente, cada pessoa tem a sua localidade e tem um jeito diferente de cultivar as orquídeas. Então, você assistir um vídeo de uma pessoa, de outras e assim por diante, até que você tenha o máximo de informação e você possa colocar em prática nas suas orquídeas. Porque assim você vai descobrir qual é o seu habitat, do que ela gosta, se é uma orquídea que precisa de mais ou menos luminosidade, que é uma questão primordial para as florações das orquídeas. E não é só isso, vocês sabem, né, que as plantas, as orquídeas fazem a fotossíntese através da luz solar, porque ela
produz o seu próprio alimento através, então, da luz solar. Então, é fator de suma importância. Outra questão é que muitas orquídeas gostam de alta ou umidade e ambiente. Elas não toleram encharcamento, então evite o máximo para que não aconteça o apodrecimento das raízes, porque uma orquídea sem raiz é uma orquídea à beira da morte. Então, se você gosta de ver flores, eu prefiro ver as minhas orquídeas com raízes, pois isso é a vida da planta. E é através das raízes que ela se alimenta, né? Então, você pode, apesar das orquídeas produzirem seus próprios alimentos, do que ela necessita, que é o NPK, é bom dar uma forcinha a elas. Então, procure um adubo de sua preferência e passe nelas a cada 15 dias. Você que vai estabelecer um cronograma para adubar as suas orquídeas. E cada nutriente, no caso, nitrogênio é para elas crescer, para as folhas. Também o cálcio proporciona um crescimento muito melhor. E temos o fósforo, que é bom para o enraizamento, que é bom para a floração. Então, e o potássio, né, que elas deixam mais resistente a pragas. E eu sinto muito em dizer isso, mas as orquídeas são muito suscetíveis a pragas. E tem várias que fazem a nossa cabeça ferver, que é as cochonilhas, os pulgão, tem as lesmas, os caramujos, tem lagarta, tem grilo, tem diversidade para manter nossas orquídeas mal. Então, essas pragas devem ser controladas, pois ela retarda a floração, diminui assim, como se fosse a imunidade dela. E aí ela pode pegar outras doenças que são muito fácil de levar sua orquídea para o paraíso das orquídeas, que seria os fungos. E quando ela pega um tipo de fungos, tipo fusário, canela seca, esses fungos levam à morte instantânea. Quando você vê, você já perdeu a sua orquídea, porque você não combateu as pragas. Porque elas detonam com as raízes, com as folhas. Então, você deve procurar um inseticida e manter a sua orquídea saudável e forte para você ter ela lindamente ali florida na sua época respectiva de floração. Não é mesmo, gente? Outra coisa que faz você perder as suas orquídeas é você não replantar. Quando você adquire uma orquídea e você ganha uma orquídea, os orquidários, eles fazem o substrato deles para que as orquídeas se mantenham bonitas, para que quando for para sua casa possa chegar bem. Então, eles usam substrato leve, que não segura umidade. Então, é sempre bom, sempre replantá-la no seu substrato ideal. Não existe um substrato ideal. Por exemplo, tem vários no mercado e isso vai depender da região onde você mora.
como você tem o tempo para regá-las, quando você se tem umidade, se é um ambiente muito quente. Então você vai escolher o material para o substrato de acordo com o jeito que você vai cultivá-la. Mas é sempre bom replantar. Outra questão é que muitos canais, grandes até, ensinam assim uma forma errada, né? Eu não concordo com esse fator, talvez você vai até concordar comigo, mas se você tá vendo uma orquídea que não tá indo bem, não tá se desenvolvendo, é hora de trocar, de mudar o cultivo. Não é porque é uma catleia que todos vão ficar bem no cachepô, que todos vão ficar bem na madeira, que todas vão ficar bem em vaso de barro. Não é assim. Cada orquídea tem a sua particularidade, entendeu? Então você e nunca, jamais plante suas orquídeas na terra. E mesmo se ela for terrestre, que alguns casos de algumas orquídeas, elas não são plantadas em terra, e sim numa cobertura de folhas secas, é rico em matéria orgânica. Então, você deve manter isso nas terrestres, um substrato rico em matéria orgânica. Outra questão importante é que você ganhe experiência com as orquídeas mais fáceis de cultivar. Sim, tem algumas orquídeas que são mais difíceis e não é todo mundo que vai saber cultivá-la. Então, opte, se você é iniciante, pelas orquídeas que são mais fáceis de florir, que são mais fáceis de cultivar e que você tenha tempo, que você se dedique às suas orquídeas. E que você tenha outras plantas também, pois as orquídeas precisam de outras, pois uma ajuda a outra, uma mão ajuda a outra. No caso, você pode ter outras plantas para aumentar a umidade nas suas orquídeas, como as bromélias, as samambaias, todas elas transmitem umidade. Então, aposte nelas, tem lindas plantas, uma mais bonita do que a outra e, além do mais, vai ajudar a sua orquídea a manter a umidade. Outra questão é a ventilação. Então, as orquídeas, talvez você não tenha espaço, mas é importante a ventilação. O lugar arejado mantém elas, tem ventilação, então ela não vai ter muitas pragas. E se ela tiver é um sinal que sua orquídea não está bem. Tá faltando alguma coisa. Talvez a luz, talvez umidade. Mantenha também o chão do orquidário úmido, que isso vai ajudar e você não perderá nenhuma orquídea. E mais uma coisa é que você nunca deixe orquídea doente no seu orquidário. Tem uma orquídea morta? Tira do orquidário, pois bate o vento e leva para outra e quando você vai ver, tomou conta. Então essas foram umas dicas bem importantes e a mais valiosa de todas, fiscal. Você deve olhar uma por uma, notar se não está sendo atacada por insetos
ou se ela tá gostando do cultivo, se ela tá pegando, se ela não está florescendo, talvez tenha alguma questão que você pode dar uma mãozinha. Não é o olho do dono que engorda o gado? Então, gente, se você quer ter lindas orquídeas e não perder nenhuma, pega lá um cafezinho, vai lá dar uma voltinha. Ah, essa orquídea tá vindo brotação, tá vindo raizinho. E é uma grande alegria. Assim você cuida das suas orquídeas e ela nos proporciona bem-estar. Assim, é maravilhoso, sabe? E quando você vê que alguma orquídea vai florescer, é uma grande satisfação. Quer dizer que você fez muito bem o seu trabalho. Então, gente, para você não perder nenhuma ou outra orquídea, nenhuma mesmo, segue meu canal. Aqui você sempre terá uma dica de como cultivar as orquídeas. Beijinhos da Cris. Tchau. Vou tomar o meu café e vou olhar minhas lindas orquídeas.